Salve, meus nobres! Uma boa tarde, um bom café e um bom Vasco da Gama da elite do Brasileirão 2023. E agora indo ao mercado com grana. Vasco SAF falando que vai ter investimento forte para o ano que vem. Mas aqui vamos falar de dois jogadores. Uma possível chegada de um grande uruguaio e uma possível saída de uma promessa chilena. Vamos falar de David Steran e Palácios. O que será que tem de parecido aí? Vale uma análise. Bem, você está no Marca Vasco, tudo sobre o Vasco da Gama, logo após a nossa vinheta. Uma boa tarde, meu amigo vascaíno que está nos acompanhando nesse coffee break do Vasco da Gama. Já vale uma informação, daqui a pouco, 3 horas da tarde, terá uma entrevista coletiva com Luiz Melo, o CEO da Vasco SAF. Parênteses, você já sabe minha opinião sobre o Luiz Melo, aqui eu não vou tecer qualquer comentário, mas você pode ter certeza que verei a entrevista e amanhã o vídeo do café da manhã será o react dos pontos principais dessa entrevista. Fecha parênteses, para você que é vascaíno, tem de conferir o que o nosso presidente da Vasco SAF vai falar sobre o futuro do Vasco da Gama para 2023. E muito importante também são aqueles nossos pedidos tradicionais. Larga o dedo nesse like, que muito ajuda nesse canal a subir nesse YouTube. Meu Deus! Inscreva-se nesse canal para você ter sempre as informações sobre o Vasco da Gama. Para isso, meu irmão, não esqueça de apertar o sininho para você ser notificado de quando os vídeos são lançados no Marca Vasco. E agora vamos falar de David Terans, esse jogador uruguai de Montevidéu, já teve 2 participações pela seleção uruguaia em 2021. Ele tem 28 anos e é um meio ofensivo canhoto. O empresário, é sempre bom essas informações, é de um grupo de Uru Futebol. Eles empresariam a carreira de vários jogadores uruguaios. Nenhum nome ali me chamou, esses dados tirados do site Transfer Market. E o David Terans joga pelo Atlético Paranaense, jogou a maioria dos jogos como titular, embora nos jogos decisivos da Libertadores, ou por opção do Felipão tática, ou por alguma coisa lá que aconteceu que eu queria saber a opinião de vocês, ele contra o Palmeiras não jogou como titular e contra o rival também não foi titular, entrando no decorrer da partida. Parece mais ter sido uma tática que pode ter funcionado contra o Palmeiras e depois ali da expulsão do jogador do Atlético Paranaense não ter funcionado contra o rival. Foi isso? Eu já quero saber a opinião de vocês. Por que ele não jogou como titular nos jogos decisivos da Libertadores? Então, pelo Atlético Paranaense, ele está desde maio de 2021, tendo uma lesão em maio de 2022, ou seja, é um jogador que se lesiona pouco. Ele já fez 51 jogos pelo Atlético Paranaense, 16 gols, 8 assistências. Tem uma boa carreira. Muita gente está elogiando demais esse jogador e que seria uma boa vinda para o Vasco da Gama. E mais as notícias são as seguintes. Parece. Por que parece? Porque o próprio Vasco da Gama ainda não se manifestou sobre esse assunto. O jogador também deve se manifestar, ou os clubes devem se manifestar após o término da Série A. O fato é que a notícia foi dada pelo Atenção Vascaínos através do Flávio Dias, e de que o Vasco já teria um acordo com o jogador de uma preferência na sua aquisição, porque o contrato do David Terans vai até 2025 e o Vasco teria que pagar uma multa estipulada em 5 milhões de dólares, o que gira em torno de 25 milhões a 30 milhões de reais. E deve ser isso que está sendo negociado, esse direito de preferência na compra do jogador. E agora, a partir disso, obviamente, depois dessa notícia, vem uma série de especulações, talvez a especulação mais forte envolvendo o Vasco da Gama, a não ser aqueles nomes citados para o treineiro. Minha opinião aqui eu fico muito na dúvida, porque é um jogador de 28 anos que realmente é muito interessante e é legal a gente ver, tem que admitir isso, a Vasco SAF indo atrás de jogadores já experientes que serão titulares absolutos e que vai ter um retorno esportivo. Mas será que para um Vasco da Gama, que tem que montar todo um elenco, gastar
25 milhões a 30 milhões de reais num jogador só. Será que nesse momento vale a pena? Olha só, é algo que eu acho que a gente tem que discutir. Não estou aqui negando a qualidade do jogador, que eu acho que tem que ser analisada melhor. Parece que já é uma contratação bomba, mas acho que a gente tem que pensar um pouco. É um grande investimento para um jogador depois de 28 anos. Será que na frente vai ter um retorno financeiro? Será que vale a pena gastar essa multa? E olha, esse é o valor da multa, fora as luvas, fora o quinquilharia ali que envolve toda uma negociação de futebol que a gente desconhece. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Vale a pena gastar essa grana no Terence? Parece que o jogador é bom e vai ser titular absoluto, mas ele já tem 28 anos. E como é que vai ficar a formação do elenco do Vasco da Gama? Vai ter grana para a formação desse time? Meus amigos, vale a pena fazer essa pergunta. Por que vale a pena fazer essa pergunta? Porque a gente vai falar agora aqui a seguir do Palácios, que o Vasco teria investido 9 milhões de reais pelo Palácio e, afinal de contas, não teve o retorno esperado. Vamos falar então de Carlitos Palácios, essa jovem promessa chilena, mas que até agora não vingou. Lembrando que quem levou Palácios para o Internacional foi o Paulo Brax. E lá para abril de 2022, esse ano, Palácios aparece no Vasco como as últimas contratações, onde o Vasco botou uma grana forte, 9 milhões de reais. E depois de alguns meses, o próprio Paulo Brax aparece no Vasco da Gama. Como eu não acredito em coincidências no futebol, coisa tem aí. Mas enfim, Carlos Palácios veio para o Vasco da Gama sob a pecha de ser uma grande promessa chilena, jogador de seleção do Chile, esperando a adaptação dele no Vasco da Gama, a qual não teve no Internacional. E na verdade, esse ano ele também não teve essa adaptação no Vasco da Gama, passando por alguns momentos de sobrepeso, visivelmente gordo, visivelmente acima do peso, entrando nas partidas, não se consolidou como titular, tendo apenas um gol e uma assistência. A verdade é que depois, no final ali do campeonato, ele começou a ser muito contestado e não suportando essa pressão. Depois, então, no último jogo, o Jorginho inventa ele como um segundo volante, aonde ele nunca jogou, e um dos gols lá do Sampaio Correia eu boto um pouco na conta de Palácios, mas é porque ele também não sabe marcar, não adianta. E toda vez que ele entrava em campo, ele levava um cartão amarelo. Foram 7 ao todo, ou seja, não vingou também no Vasco da Gama. E todas as notícias viam que ele tinha um sério problema psicológico, que ele estava triste, perdeu família, enfim, que ele estava insatisfeito no Brasil, na verdade, indo para o Chile, e aí começam as especulações, aonde hoje ele está no Chile, até porque o elenco do Vasco está de férias, e há sempre aquela especulação com o Colo-Colo, para ele jogar lá na terra legal dele, na terra pátria dele, e lá tentar reencontrar com seu futebol. Só que o Vasco da Gama agora tem um problema. Investiu 9 milhões nesse jogador. Como é que vai ser feita essa negociação? Será que ele fica no Vasco da Gama ou será que o Colo-Colo vai pagar isso? Ah, não vai pagar, o Colo-Colo não tem essa grana. E será que aparece alguma outro maluco para pagar esse valor do Vasco para o Vasco da Gama? Olha que rolo que entrou a grande contratação dos últimos tempos, talvez tirando o Germancano, foi Carlos Palácio, onde o Vasco da Gama pegou parte daqueles empréstimos de 70 milhões, das 7 partes, e investiu nesse jogador. E agora não vai encontrar um retorno financeiro e muito menos esportivos. E a dúvida que fica é, será que mantém ele no elenco para o ano que vem? Eu duvido muito que o Vasco mantenha ele no elenco. Na verdade, ao meu ver, o Vasco da Gama deve estar esperando algum cara para pagar essa quantia, ou pelo menos ter o prejuízo minorado para investimento desses palácios. Ou você acha que ele tem que ser mantido para 2023 e dar mais alguma chance? Cara, olha só que faca de dois gumes que o Vasco está se encontrando. Ou mantém ele no elenco e espera que ele vingue, ou realmente negocia ele para fora, porque parece que essa é a intenção do jogador. Eu quis aqui trazer o assunto do Carlitos Palácios, que é para você ver como é difícil realmente você investir uma grana alta em jogadores, porque não necessariamente você vai ter retorno financeiro, embora o Palácio ainda seja um jovem jogador. Por exemplo, já no David Terence, dificilmente você vai ter esse retorno financeiro numa futura transação, a não ser que ele estoure muito bem no Vasco da Gama, mas ele já vai ser um jogador de 30 anos, 29, 30 anos de idade. Difícil você ter uma alta negociação com um jogador desta idade.
Enfim, meus amigos, aqui eu trouxe as últimas novidades do Vasco da Gama para vocês. David Terans ainda não tem nada certo, embora as especulações sejam muito fortes com esse direito de preferência que o Vasco teria adquirido para negociar o David Terans, embora tenha que pagar uma multa elevada e o Vasco da Gama tem que investir num elenco forte. E o Carlito Palácio, que está no Chile, está pretendendo fazer uma negociação com o Colo-Colo. Talvez venha aí algum empréstimo com o Carlito Palácio. Mas, ao meu ver, acho muito difícil o Palácio se manter no Vasco da Gama para o elenco do ano que vem. E aí é que fica o antagonismo dessas negociações. É muito bom a gente pagar pelo jogador, mas sempre tem aquele risco de não ter um retorno, tanto financeiro quanto esportivo. E eu quero saber de vocês. Mantém Palácios? Traz Teran, mesmo com esse valor? Como é que vai ficar o Vasco para 2023? Bom, meus amigos, aqui essas foram as últimas notícias. Muito obrigado por acompanhar este vídeo. Inscreva-se no canal e saudações vascaínas.